Boa tarde, meus queridos, tudo bem com vocês? Enquanto eu gravo esse vídeo, agora são exatamente 11 horas e 30 minutos da quinta-feira. Ou seja, ontem tivemos uma quarta-feira louca, né? E acho que eu tenho que falar sobre isso. Eu queria falar de outra coisa. Eu tinha prometido para vocês fazer um vídeo falando sobre uma declaração do Pateta do Casagrande, dizendo que o time do povo agora é o São Paulo, que o São Paulo que é popular, etc e tal. Muita gente xingou o Casagrande por isso. O Casagrande é um imbecil. Desculpa, pai. Meu pai fica bravo quando eu xingo as pessoas, mas não cabe outra palavra. O Casagrande é uma das figuras mais patéticas da história da televisão, da imprensa esportiva brasileira. É um pobre coitado. Eu posso explicar depois pra vocês por N motivos por que ele é um pobre coitado, por que ele é patético. Não é à toa que a torcida do Corinthians detesta o Casagrande. É um cara que sempre se esforçou para que a gente não gostasse dele. A gente não gosta dele. É um pateta. Postou uma foto aí recentemente com a camisa do São Paulo, depois com a camisa do Palmeiras, e agora que o São Paulo, o time do coração dele, foi campeão, ele todo feliz de novo com a sua camisa do São Paulo, e sacou essa daí, que o verdadeiro time do povo agora é o São Paulo. E eu queria falar isso, só que ontem aconteceu um monte de coisa, então agora eu tô dividido, não sei o que eu falo, se não falar, fala das duas coisas. Então vamos lá, vamos indo, a gente vê o que acontece, se for o caso eu guardo o assunto time do povo pra próxima. Vamos focar no ontem, tá? Vamos focar no ontem. Ontem é um dia glorioso, né? Ontem esse dinossauro, esse pobre coitado, esse enganador, esse farsante, esse ultrapassado chamado Vanderlei Luxemburgo, que não deveria nem ter vindo, né? Eu odeio ser o cara que chega aqui pra vocês e fala eu avisei, mas eu avisei. Bizarra a contratação de Vanderlei Luxemburgo. Um cara aposentado, que já estava na sua casa, um cara que ninguém queria mais. Um cara que foi campeão brasileiro com o Santos em 2004, há 19 anos. Depois ganhou um Paulista com o Palmeiras. Vamos tentar achar o trabalho bom, mais recente do cara. Em 2008, lembra? Com o Valdívia, com o Kleber Gladiador, vencendo a fortíssima Ponte Preta na final. Mas enfim, foi o último trabalho ok do cara. 2008. 15 anos, senhores. Não é que ele virou um recluso nesse período todo. Não, treinou um monte de time. Foi uma tragédia. Foi uma tragédia no Grêmio, foi uma tragédia no Atlético, foi uma tragédia no Cruzeiro. Foi atrás no Vasco, com alguns ele caiu, com outros ele não foi capaz de subir. Bizarro ir atrás de Vanderlei Luxemburgo. E um monte de corintiano falou, legal, bacana, então o corintiano tem merda na cabeça. Que tem a memória afetiva de 98, de 99. Vamos trazer o Oswaldo Brandão de volta então. Né? Vamos trazer o Nelsinho Batista, eu adorei, o time de 90 era legal pra caralho. Porque raciocínio é esse. Você tem que analisar os últimos trabalhos do cara. E os últimos trabalhos do Vanderlei foram trágicos. E a passagem do Vanderlei pelo Corinthians, trágica. Meu amigo Titi pra vocês, falava, acho que o Vanderlei vem fazendo um bom trabalho. Cara, onde? O time do Corinthians não tem um mínimo padrão de jogo. Qualquer time janta o Corinthians. Passamos vergonha contra o São Paulo no Morumbi, na semifinal da Copa do Brasil. Qualquer time que joga contra o Corinthians finaliza 10, 20, até 30 vezes no gol. Como foi o bizarro jogo com o Estudiantes na Argentina. E as declarações dele, as coisas que ele fala depois. O PVC, o palmeirense PVC, mas que apesar de ser palmeirense eu sempre respeitei, com algumas ressalvas ou outras ali, escreveu um texto patético ontem, constrangedor, falando que o Vanderlei foi demitido injustamente. Falou em bom trabalho, que ele revelou jogadores, que ele afastou o Balbuena e colocou o Murilo. Ok, bacana isso. E aí, PVC? Põe ele diretor de futebol, então. Mas como técnico, como treinador, tá de brincadeira. Falar que esse cara fez um bom trabalho. Você assistia jogos do Corinthians? Ou você, como palmeirense, estava feliz com as merdas que o Vanderlei vinha fazendo? Um time ridículo, um time frágil, um time fraco, presa fácil para qualquer adversário minimamente organizado. Não é que o Corinthians sofria com Palmeiras e Flamengo, não, com qualquer um. O Goiás vem aqui em Itaquera e dá trabalho pra gente. O Corinthians nos últimos tempos passou a ser uma coisa assim, é um sofrimento total. Fora de casa, então, meu Deus do céu, bizarro, não faz nem gol. E em casa toma um sufoco danado, 20 finalizações, e às vezes ganha porque Itaquera é Itaquera. Porque o Corinthians é o Corinthians, porque a torcida do Corinthians é a torcida do Corinthians. É um milagre o Corinthians estar em 10º no Campeonato Brasileiro, é um milagre. E só chegou na semifinal da Sula, que só eu reforço o que eu tô falando. A Sula é um torneio de 5ª categoria, senhores. Vamos tentar ganhar? Vamos tentar ganhar. Já que estamos lá, eu quero ganhar. Mas não venham endeusar e valorizar a Sula pra cima de mim, é uma bosta.
Campeonato de merda. Passamos pelo Universitário do Peru. Depois por um dos piores times do Newell's Old Boys que eu já vi, que ainda assim deu um puta sufoco no Corinthians também. Depois pegamos o Estudiantes, que deu time ruim do Estudiantes, com o Bozelli no ataque. Finalizaram 30 vezes contra nós lá, um dos jogos mais vergonhosos da história do Corinthians. E agora estamos numa semifinal com o Fortaleza, com todo respeito ao Fortaleza, com o Fortaleza. Por isso que estamos indo. Mas um time fraquíssimo, um time ridículo, um time horroroso, o Corinthians. Um time que é a cara da sua diretoria, que é a cara desse bosta do Duílio, esse fraco do Duílio, esse pateta do Duílio, para não falar esquemeiro, porque certas coisas eu não posso falar. Duílio, esse medíocre, que era o diretor de futebol do Corinthians nos últimos anos com o Andrés, responsável por contratar todas essas bostas que ele contratou. Responsável, sim, direto pela dívida do Corinthians bater de 500 para 1 bilhão. E agora ele posa como o cara que tá botando as coisas em ordem, como se ele não tivesse criado a dívida. É inacreditável. E tem panaca que cai nisso. E tem gente que ouve isso e defende. O Neto defende ele. Né? O Neto fala que ele é o melhor presidente da história. Pois é. Fora um monte de passapanista que tem por aí que não faz as perguntas que tem que fazer porque tem medo de perder credencial de imprensa. Cara que não tem coragem de chegar nas coletivas e falar Duílio, é isso, não fala. Que não tem coragem de chegar pro Vanderlei e falar é isso. É um outro só que tem coragem. Enfim, trabalho lamentável do seu Vanderlei Luxemburgo. Lamentável, uma contratação lamentável. Vanderlei transformou esse time do Corinthians num time que é a cara dele. A cara da derrota. Um time ultrapassado, sem força nenhuma. Bom, isto posto, eu fiquei muito surpreso ontem com a notícia da demissão do Vanderlei. Mas antes disso, ou seja, fomos todos dormir na terça-feira, pelo menos qualquer corintiano que de fato ame o Corinthians, fomos dormir na terça-feira mal. Vendo o time apresentar um futebol paupérrimo, vendo o Pofechô falando que tá melhorando, vendo o Yuri Alberto da declaração falando que foi um resultado bom, quem tá perdendo empata foi bom. Bom caralho, Yuri! Você joga no Corinthians, meu irmão. Bom empatar com o Fortaleza em casa no primeiro jogo? Vai tomar no seu cu. Pensa pra falar. Ou seja, não tá nada bom. Não tá nada bom. A gente foi dormir puto, sem perspectiva. É isso que machuca. Uma coisa é você tá mal, o time não tá dando certo, mas você ter perspectiva. Saber que o seu treinador é bom. Saber que os jogadores são bons. Saber que é questão de tempo acertar. Outro sentimento diametralmente oposto é você não ter perspectiva. O Corinthians, uns tempos pra cá, se colocou numa situação que não nos dá perspectiva alguma de melhora. Pior, fui dormir, pessoalzinho, alguns comentam aqui, e o Tite, é isso antes de tudo que aconteceu ontem. Eu vi muito corintiano descendo a lenha no Tite. O Corinthians foi atrás dele, ele não quis, pau no cu dele. Outros falam, então vamos lá. O Corinthians foi atrás dele no meio do ano e ele não quis ninguém, ele deixou claro que esse ano ele não ia trabalhar. Eu já vou falar mal do Tite, calma, vocês que acham que eu tô passando pano, eu não vou, tá? Primeiro eu vou defender onde tem que defender, depois eu vou bater onde tem que bater. O Corinthians foi atrás dele, ele nos esnobou. Não, ele falou que ia ficar um ano em paz. Não é porque nós estamos na merda que o Duílio criou, que agora fica correndo atrás dele e ele é obrigado a aceitar. Vamos separar as coisas. Outros falavam assim, chega, vamos olhar pra frente. É igual ficar trazendo o jogador medalhão de volta. Não, não é igual trazer jogador medalhão de volta. Trazer jogador medalhão de volta ou é burrice ou é esquema. O treinador, depois de 2, 3 anos, não é um velho inútil. Traz o Emerson Sheik pro nosso ataque hoje, não tem como funcionar. Bota o Danilo pra jogar de novo, não tem como funcionar. Treinador é outra coisa. O cara pode ter 50, 60, 70 anos entendendo o assunto. Desde que ele se renove, desde que ele estude, desde que ele não se ache a última bolacha do pacote, como esse ultrapassado do Vanderlei sempre achou, nunca se renovou. Enfim. Ou seja, eu vi muita gente falando coisas assim, não quero o Tite de volta, chega. Pô, como assim chega, mano? É o cara que ganhou tudo com o Corinthians, é o cara que fez história no Corinthians, é o maior técnico da nossa história. Meu amigo Cristiano Chadá fala uma que ele tem toda a razão, ele fala, é tão difícil pro São Paulo achar um Muricy, pros porcos achar um Abel, pro Corinthians achar um Tite. Quando você tem isso, você tem que valorizar isso. O Tite, repito, a volta do Tite resolveria 80% dos problemas do Corinthians. Tem as costas largas, saberia o que fazer, saberia quem fica e quem não fica. Verdade que ele é meio paneleiro, não sei se ele mexeria na panela, mas eu já volto nesse assunto. Mas é um cara que entende do assunto e uma coisa eu garanto pra vocês, o Corinthians voltaria a ter cara de Corinthians.
Ia ser um time firme, ia ser um time forte, ia ser a melhor defesa dos campeonatos, ia ser difícil ganhar do Corinthians, ia ganhar os clássicos, ia voltar a ganhar dos Porcos e do São Paulo, enfim, voltaria a ter cara de Corinthians, como sempre teve cara de Corinthians com o Tite nas suas outras passagens. E com o Mano também, já vou chegar nisso. Ou seja, me doía ver corintiano falando, ai, não quero o Tite. Eu falava, como assim não quer o Tite? Tem que querer o Tite. O Tite é o nome óbvio. O nome óbvio para o Corinthians, para resolver nossos problemas, é o Tite. Muito bom. Isto posto, caberia a diretoria do Corinthians entender isso e ir para cima dele. E eu sou obrigado a reconhecer essa diretoria medíocre, patética, escrota, abjeta. Se tem uma coisa certa que eles fizeram, eles tentaram. Então, o que nos leva a ontem, né? Então, vamos lá. Então, ontem fomos dormir arrasados na terça. Daquele jeito, né? Que merda, tamo fudido. Vamos tomar um vareio lá de novo. Fica se apegando na camisa o tempo inteiro, porque futebol não tem, bola não tem, organização não tem. Vê aquele babaca do Alessandro, pobre coitado, aquele fraco do Alessandro, dando as explicações dele que não convencem ninguém. Tamo fudido, né? A gente pensava isso, mano, vontade de chorar, o Coringão tá foda, não tem nem esperança. Eis que ontem, bomba, pá, Vanderlei caiu. Puta que pariu, né? Sensacional. E por que sensacional? Porque ninguém esperava. Ele merecia ter caído contra o São Paulo. Ele merecia ter caído contra o Estudiantes. Estranho, né? Agora, pô, às vésperas do jogo decisivo com o Fortaleza, empatamos o primeiro jogo, ou seja, estamos vivos ainda. Mandar ele embora agora, por mais, ele tem que ser mandado embora sempre. Mas vocês entendem o que eu tô querendo dizer? Foi totalmente inesperada a demissão dele. Eis que vem a bomba. Vanderlei demitido. Mais do que isso, Corinthians entra na briga pra ter Tite. Cara, eu quase tive um orgasmo. Foi um dos melhores dias assim dos últimos anos na minha vida ontem. Falei, caralho, será que esses caras vão acertar uma? Será que finalmente essa diretoria de merda vai fazer o que tem que fazer? Porque só faltava ele fechar com o Flamengo. Só faltava o Corinthians vir ele negociando com o Flamengo e não fazer nada. E mais, nessas horas começa a aparecer os espertão, né? Os espertão falando, tá fechado já com o time. O que eu recebi já tá fechado com o que tem de especialista de espertão nessas horas? Você tem que saber separar o joio do trigo. Eu não acredito. Enquanto não sai no Globo Esporte, tá fechado, eu não acredito, tá? E muita gente falando, já tá fechado, o Corinthians vai anunciar Tite ainda hoje. Tá bom. Aí à noite o Renato Maurício Prado, que é flamenguista, fala que o Tite já teria avisado a diretoria do Corinthians que tá fechado com o Flamengo. Já foi uma ducha de água fria. Mas tudo pioraria muito mais quando à noite ficamos sabendo que o seu Tite estava jantando com o Marcos Braz, com o Landim, com não sei o que, com toda a diretoria do Flamengo. Aí muda tudo, né? Ou seja, se ele está jantando com os caras é porque o negócio está encaminhado. E é nesse pé que parece que está agora, certo? Então vamos lá. Eu defendo o Tite, defendi muito. Titi, essa é a parte do vídeo que você vai ficar feliz, tá? Defendo o Tite muito. Sou grato a tudo que o Tite fez pelo Corinthians, demais. Qualquer corintiano minimamente decente tem que ser. Queria o Tite de volta? Eu queria muito. Resolveria nossos problemas? Sim. É o nome ideal? É. Agora, nós tentamos, né? Tá mais do que evidente. Hoje tem a matéria falando que o Corinthians tentou o Tite 4 vezes. Então vamos lá, em defesa do Tite. As 3 primeiras não contam. Ele já tinha avisado que não ia assumir time nenhum. A 4ª, que foi ontem, não. Ele não falou que não assumia time nenhum? Ele não falou que esse ano não trabalharia mais? Estamos em setembro ainda, ele está acertando com o Flamengo? Tite não é o cara super correto, o cara digno, o cara que não negocia com quem tem treinador? O Flamengo tem treinador ainda. O Flamengo tem treinador ainda. O senhor foi jantar com a diretoria do Flamengo ontem, mesmo sabendo que o Flamengo tem um treinador. Você não acha isso meio constrangedor? Isso para falar para vocês o seguinte. Defendo o Tite até esse momento. A partir daqui, se ele for pro Flamengo, ele que vai tomar no cu. Ele vira um maldito e eu quero que ele se foda. Porra, mas como você é? Cara, mas é simples assim. Ele tinha o benefício da dúvida comigo até ontem. Dinheiro não é o problema. Ele tem dinheiro demais, o Tite. Parece que o Corinthians assinou com 1,5 milhão por mês. Mesmo que o Flamengo pague 2, puta merda, que diferença faz? O cara já tem dinheiro pra caralho. Mais que isso, Gabigol numa comemoração de título recente aí xingou o Tite de cima do alto-falante, do carro, como é que fala? Do carro de som lá, do trio elétrico lá. Porque não tinha sido convocado pelo Tite. E ele vai pro Flamengo, um time onde ele não tem identificação nenhuma, e abre mão de um Corinthians com o qual ele se identifica, que ama ele, que tá implorando para ele voltar. Aí vocês vão falar, bom, essa é a parte que você tá sendo ingênuo. Concordo, não podemos ser ingênuos.
Esses caras são umas putas, a gente sabe disso. Mas mesmo pras putas tem limite. O Tite poderia muito bem chegar pra Dona Rosa e falar: Dona Rosa, vamos pro Corinthians, né? Nosso lugar é no Corinthians, entendeu? Não tem garantia nenhuma que eu vou dar certo aqui. Flamengo tem um puta time? Tem um puta time, mas uma torcida rachada que não quer o Tite. Descobri isso aí, parece que metade da torcida do Flamengo não quer o Tite. Eles querem Jorge Jesus, eles querem futebol moleque, eles querem isso aí. Ou seja, a probabilidade do Tite dar errado no Flamengo não é pequena. A probabilidade de dar certo também é muito grande, o time lá é muito bom. Mas a probabilidade de dar errado não é assim tão pequena. Ou seja, arriscado o que ele está fazendo. Ou seja, ele está abrindo mão de voltar para a casa dele, onde a gente o ama, onde a gente o quer, onde a gente o recebe de braços abertos, para uma aventura no Flamengo que você não sabe se vai dar certo ou não. Ele tá, mas ao que parece ele está encantado com a possibilidade de ir lá treinar os craques do Flamengo. É um direito que ele tem? É um direito que ele tem. Mas assim como ele tem o direito de ir para lá, nós temos o direito de falar pau no seu cu a partir de agora. Quero que você se foda. Eu tô nessa, tá? O município do São Paulo chamou no desespero e voltou na hora, tá? Ou seja, não vem pagar de eu amo, de eu gosto, eu amo o caralho. Cada vez fica mais provado, quem ama somos nós, esses caras estão um pouco se fudendo. Mas mesmo o Tite, eu esperava algo diferente dele. O Tite é falastrão, né? Tite com essa coisa de eu sou correto, eu sou isso, eu sou ético, não sei o quê. Jantando com os caras, professor. Jantando com os caras em público ontem e o São Paulo ainda empregado. Falando que não treina time nenhum. Foi num podcastzinho e disse: ano que vem vou descansar. Não vou treinar time nenhum. Podem me chamar de mentiroso se eu assinar com alguém. Mentiroso. Se você assinar com o Flamengo, você é mentiroso. E eu quero que o senhor se foda a partir de agora. Muito bem. Então vamos encerrar agora falando. E o Mano? Parece que é o Mano. Muito bom. Cara, o Mano Menezes, vamos lá. Eu sou fã do Mano, sempre fui, mas eu reconheço que o Mano racha opiniões, tá? O Mano é o copo meio cheio, é o copo meio vazio. Qual Mano? O que perdeu a final pro Sport em 2008, tendo vencido o primeiro jogo por 3-1? Que sentou em cima da vantagem, não deu um chute a gol e fez um jogo ridículo na Ilha do Retiro? Ou o cara que no ano seguinte foi campeão da Copa do Brasil contra o Internacional no Beira-Rio? Eu fico com esse. O primeiro time que perde pro Sport tinha Diogo Rincon, Eduardo Ramos, vocês não lembram, né? Então, eu queria esquecer, mas não consigo. O time do Corinthians era horroroso. E ele levou aquele time do Corinthians pra final. Eu vejo muito mais mérito nele do que demérito. Campeão da Série B, obrigação, ok. Tite fez Mano fez um baita trabalho na sua primeira passagem pelo Corinthians. Campeão paulista invicto. Aquele time do Ronaldo. O time do Corinthians era fortíssimo. O time do Corinthians do Mano era fortíssimo. Em 2010, quando o Mano sai para ir para a seleção, o Corinthians é líder do Campeonato Brasileiro. O trabalho do Mano na primeira passagem do Corinthians foi impecável. Fomos eliminados pelo Flamengo na Libertadores 2010. Verdade. Faz parte. Perdemos no Rio de 1-0, ganhamos em casa 2-1, gol fora, ficamos fora. Verdade. Não dá para ganhar todas. Ou seja, o cara que não vai com a cara do Mano quer lembrar só das coisas ruins. Quer mais uma? Aquela eliminação pro Atlético Mineiro na Copa do Brasil 2014. Vencemos o primeiro jogo em casa por 2-0. E fizemos 1-0 no Mineirão, numa época que tinha o gol fora de casa. Era só não tomar 4. Tomamos 4. Vergonhoso, concordo. Põe na balança. Qual Mano você enxerga? Eu enxergo os dois, tá? Eu enxergo o Mano que tem seus problemas também, que não é perfeito, mas eu enxergo o Mano que também deu pro Corinthians cara de Corinthians. O Corinthians era um time firme, que chegava junto, que também tinha defesas menos vazadas, que brigava pelos títulos, um time que ganhava os clássicos. Enfim, Mano e Tite, né, senhores? Estamos falando desses caras, né? Mano, Tite, Carille, são os caras que deram todas as alegrias recentes pra gente. E tem gente que não gosta disso. E tem gente que vem com o papinho de precisamos mudar o estilo, precisamos fazer diferente agora, chega disso, chega de ganhar, chega de ser campeão de tudo, chega de mandar no futebol, chega, onde já se viu, vão tomar no cu os responsáveis por isso, tá? A turminha que caiu nesse barulho, que mandou o Ralf embora, vamos mudar o estilo, vamos pra puta que pariu. Eu quero esse estilo pra sempre. Eu adoro esse estilo do Corinthians. Cascudo, que chega junto, tem vergonha na cara, que ganha jogo de 1-0, foda-se, entendeu? E que é campeão do mundo. Eu adoro isso. Tem gente que não gosta, é inacreditável. Enfim. Ou seja, para finalizar, Mano, o Mano volta em 2014 e reformula o time do Corinthians, que brilharia com o Tite em 2015, só para ficar registrado. Ele pega um time que não era bom, que não estava bem, termina em 4º lugar no Campeonato Brasileiro. É que tinha a sombra do Tite para voltar. Tite voltou, não vou reclamar, tá tudo certo. Mas enfim. Mano e seus bons trabalhos no Corinthians. É o mesmo Mano? Não sei. O Mano também, assim como o Vanderlei, está ultrapassado? Não sei. Mas o que eu sei é, o Mano ganhou 2 Copas do Brasil seguidas, em 17 e 18 com o Cruzeiro.
certo? O Vanderlei não ganha nada faz décadas. Não dá pra comparar. O Mano, no ano passado, fez um baita trabalho no Inter. Foi vice-campeão brasileiro. Por outro lado, foi eliminado pelo Melgar na Libertadores da sua verdade. O Mano é foda, eu conheço. É o Mano Cravo, o Mano é ferradura. Eu reconheço isso. Agora, pra quem tinha Pofechô, mano, pra quem tinha Vanderlei Luxemburgo fazendo um bom trabalho, como alguns loucos falaram, o Mano é Deus, tá? Eu prefiro o Tite, é evidente, mas se esse cuzão não quer o Corinthians, pau no cu dele. E se for humano, eu tô satisfeito. Se vai ser só pra terminar o ano, se vai ser pro ano que vem, vai depender dele. Vai depender do trabalho dele. Mas, pra quem tinha Vanderlei Luxemburgo, ter o Mano Menezes é bom demais, não tem nem comparação. É a diferença entre você ter um cara, um técnico razoável e um cara que não é técnico. Simples assim. Bom, 21 minutos já, então depois eu faço outro vídeo falando do time do povo, do verdadeiro time do povo, de estádios, de arena, de elitização, do que fazer ou não fazer, enfim, tá? E agradecer rapidinho aqui o pessoal que mandou um valeu pro meu último vídeo. Pessoal que entra aqui no canal do YouTube e manda a colaboração pra mim. Matheus Rodrigues, o Marquinhos de Orlando, Aldo Jorges, meu truta, Vinícius Franco, o Puglieri 1 mais uma vez e o Johnny Atila Bragato outra vez. Além do Bernardo Aguiar no Pix, o Guilherme Oliveira, o Carlos Alberto Frue, obrigado, Carlão, e o Maurílio de Araújo. Muito obrigado a todos vocês. Hoje é quinta-feira, vou deixar vocês em paz amanhã. Sábado tem Corinthians e São Paulo. Eu volto, a gente aparece, a gente se vê por aí. Ah, esqueci de falar uma coisa importante, senhores. Vocês conhecem o QG Coringão? O QG Coringão é a junção, é a união de vários canais de Corinthians que tem no YouTube. Eu fui convidado para participar. Eu sempre que posso participo, é um prazer, é uma honra estar lá. E hoje eu vou estar lá no QG Coringão, que nós vamos entrevistar o Augusto Melo, tá? Então quem puder dar uma força, quem puder assistir hoje, entrevista com o Augusto Melo no QG Coringão. Por onde que eu acho isso? Vai no YouTube, joga lá. QG Coringão, não tem como não achar. Beleza? Abraço e até de noite. Vai, Corinthians!